ouço o som da minha noiva. Eu ouço o som da minha igreja. Apaixonada. Fascinada. Eu ouço o som da minha noiva. Eu ouço o som da minha igreja. Apaixonada. Fascinada por mim. Estou aqui. E tomar o meu lugar. Estou aqui. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez, mais um domingo, bom dia na paz do Senhor. Nós possamos, a partir desse momento, estar atentos e focados na meditação da palavra de Deus, que realmente requer a nossa atenção. E nós gostaríamos de iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical, 19 de julho de 2020, uma lição que vai enriquecer o nosso coração, o nosso entendimento da palavra de Deus. É o nosso objetivo essa manhã, que você possa já estar aí. Compartilhamos aí com alguns irmãos algumas imagens dessa lição de hoje, que tem por título: Os ministros de Deus são despenseiros, os ministros são despenseiros de Deus. A gente vai já partilhar essa passagem bíblica que está lá em 1 Coríntios capítulo 4. Se você puder ainda nesse momento compartilhar esse link, que nós estamos iniciando agora a Escola Bíblica Dominical, compartilhe a um amigo, a um familiar, para que ele possa ser edificado essa manhã. São 10h05, nós estamos então iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical. Trimestre enriquecido pelo estudo de uma carta muito importante para a história da igreja, que é a carta de 1 Coríntios. E há 2 semanas atrás nós abrimos falando sobre os problemas que Paulo enfrentava de pronto ali, naquele momento, com aquela comunidade, com aquela igreja que se reunia na cidade de Corinto ali, que ainda hoje é uma cidade da Grécia atual, e Paulo foi o fundador dessa igreja ali mais ou menos nos primeiros anos do seu ministério, a sua primeira viagem, passou 1 ano e meio morando em Corinto, e posteriormente outros líderes passaram para continuar edificando aquela igreja, mas de pronto já aconteceram problemas de partidarismos, né, de preferência de lideranças, e isso estava dividindo a igreja pelo menos em 3 partidos, né, modos de pensar diferentes em relação à doutrina, em relação ao mundo que eles viviam. E Paulo ele inicia a primeira carta aos Coríntios já lidando com esse problema, já questionando quem é Paulo e quem é Apolo, quem é Pedro, senão apenas ministros do Senhor. E lição passada, domingo passado, foi ministrada pelo irmão Fernando sobre a mensagem da cruz. Para que toda espécie de dissensão e divisão da igreja seja dissipada, não há discurso melhor ou maior do que ministrar acerca da mensagem da cruz. É lá que nós nos encontramos. E nós não nos encontramos naquele lugar vangloriados, cheio de honras e de orgulho. Lá nós nos encontramos humilhados, aos pés da cruz. Lembra aquele hino? Os nossos pecados carregados lá na cruz. Então, quando nós vamos para a mensagem da cruz, nós conseguimos ver apenas 2 coisas:
o nosso Cristo crucificado por nós e os nossos pecados ali naquela cruz. Não há lugar para vanglória, não há lugar para partidarismo, para arrogância. E Paulo então começa no capítulo 3, no capítulo 4, que é a aula de hoje, a de fato enfrentar esse problema de frente, porque havia uma necessidade de uma exortação mais severa, e é isso que nós vamos dedicar a nossa atenção nessa primeira parte da aula. Já apresentar aqui para vocês, eu estou com um pequeno slide aqui. Vamos lá. Então, o nosso tema geral, primeira carta aos Coríntios, temos aí 5 temas. Divisão, que é justamente essa parte que nós estamos trabalhando. Logo após, vamos lidar com um problema que foi a sexualidade, o sexo na igreja. Alimento, questão de alimentação, culto e a ressurreição de Jesus. Então, esses são os 5 temas, as 5 partes da primeira carta de Coríntios. Hoje, a nossa lição tem por título Ministros são dispenseiros de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, é onde nós vamos nos dedicar a nossa atenção. O texto áureo dessa lição diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Esse é o principal, o primeiro versículo que nós gostaríamos, então, assim, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor, para todos vocês visualizarem. Acredito que vai ficar melhor agora. Amém. Estou aqui, ao mesmo tempo que ministrando essa aula, tendo que mexer nesse estúdio aqui para que todos possam acompanhar da melhor forma. Eu acho que é melhor a minha imagem ficar menor e os textos aqui ficarem maior, para que vocês possam enxergar bem. Amém. Vou repetir. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, 1. A verdade prática da nossa lição. Os ministros de Cristo servem ao mundo com a mensagem do Evangelho. E a leitura a esse capítulo seria muito importante que você ainda nesse domingo tirasse um tempo para ler esses 21 versículos do capítulo 4 de Coríntios. Esse capítulo, Paulo realmente, após lidar com o problema dos partidarismos, né, das dissensões e divisões, e depois de apresentar a mensagem da cruz do Calvário como nosso principal trunfo, né, ele vai então exortar severamente aquela igreja, porque a igreja, o pastor, existe um reformador que diz que o pastor precisa estar usando essa vara constantemente para corrigir a igreja, né, a vara da disciplina, porque se a igreja não é corrigida, ela se transforma numa comunidade sem responsabilidades, sem lei, e o rebanho, ele é, infelizmente, não pastoreado adequadamente. Foi o que aconteceu ali, por uma presença mais pessoal de um pastor, aquela igreja acabou ficando à mercê das influências, e Paulo estava já tomando as rédeas, tanto é que precisa já avisar que ele não está desatento ao que está acontecendo, mas que em breve visitaria aquela cidade novamente para pessoalmente falar o que ele já havia dito nessa carta. Então, aqui nessa passagem, eu coloquei aqui os 3 tópicos principais: os despenseiros de Deus, ministro é humilde, o ministro tem autoridade. Então, essa ordem é muito importante para o nosso estudo essa manhã, meus irmãos. Muito importante nós olharmos para o capítulo 4, os primeiros 5 versículos, Paulo, mais uma vez, demonstrando quem são aquelas pessoas as quais os irmãos de Corinto estavam elegendo como seus líderes, elegendo como os principais apóstolos, que eles estavam ali formando seus blocos, né, de interesses, e Paulo definitivamente destrói todo tipo de argumento a favor
de uma ideia como essa, de tornar os ministros de Deus, que essa palavra na tradução do grego, ela está bem relacionada a escravo, então não tem lógica nenhuma. Qualquer status, qualquer tipo de lugar que esses homens possam ser colocados, porque isso não tem nada a ver com a obra de Deus. Quem age assim, mesmo sob qualquer justificativa, tende a fazer uma obra humana, porque não é esse o propósito. Nós estamos diante do principal apóstolo do Novo Testamento, que vai começar a explicar o significado da obra que eles executam, para que, de uma vez por todas, a igreja entenda que, em última instância, e o que é mais importante, é que o ministro seja servo, né, de Deus. Então, os 3 primeiros tópicos aqui: ministro de Deus, encontrado fiel, e cada um receberá de Deus. Nós vamos focar aqui nesse momento o primeiro versículo e a primeira leitura dessa nossa aula hoje. Então, eu coloquei aqui para que nós pudéssemos acompanhar melhor a leitura. Você vai poder, se não recebeu essa imagem, observar aqui ok. Então, nessa lição, o apóstolo usa o termo muito interessante para identificar os ministros da casa de Deus. Esses homens, apesar da humildade e simplicidade, de serem desprezados pelos demais, eram encarregados de guardar e também transmitir os grandes mistérios de Deus, que compreendem o verdadeiro alimento espiritual. Então, essa palavra despenseiros, né, dentro de uma versão da Bíblia, usa-se despenseiros, mas a gente comumente usa, para que você possa hoje ter uma noção da palavra despensa, que não é dispensa, é despensa. Dispensa é quem vai ser dispensado de algum serviço, né? Enfim, mas despensa é um lugar. Eu fui curiosamente atrás desse significado para ler aqui no início da nossa aula. É o lugar da casa onde geralmente é destinado para guardar os alimentos e entre outros produtos. Uma despensa, ela deve ser tão fresca quanto possível, perto da área de preparo de alimentos, construída para evitar a entrada de insetos e roedores. Então, deve ser um lugar fácil de se manter limpa. Então, se você puder lembrar agora do que significa uma despensa, você vai lembrar ali que há gêneros alimentícios ali, há um lugar reservado da casa. Você pode olhar nessa imagem aí o que é realmente uma despensa. Então, Paulo está dizendo então que os ministros são despenseiros. Despenseiros, essa é a palavra que nós podemos entender. Mas como assim? Então, essa dispensa, que alimentos são esses? Então, a analogia que Paulo está usando aqui, para sua época, havia muito a relação de um celeiro, né? Alguém que era responsável por guardar um celeiro, administrar o alimento. Paulo, na verdade, está fazendo uma relação dessa função tão importante de preservar o alimento, de dispensar o alimento, ou seja, de começar a utilizar, a usar esses alimentos que são resguardados ali. E ele não está aqui, em hipótese alguma, se colocando como dono da casa, como alguém que manda nessa grande casa onde há essa grande despensa. Mas, pelo contrário, Paulo está mostrando que a função principal, e é muito importante a gente ler esse versículo inicial que diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus são aquilo que é mais importante que o ministro deve aplicar à vida da igreja, que é o alimento espiritual, que é o alimento da maturidade espiritual que precisa vir, precisa chegar. Nós não estamos falando necessariamente do pão, que Jesus mesmo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Exatamente esse grande mistério que procede de Deus, os ministros são responsáveis por administrar adequadamente.
guardar de insetos, de roedores, proteger o rebanho, dar um alimento sadio, distribuir adequadamente esse alimento para que todos possam ser bem alimentados. Então, essa é a primeira analogia. E primeiro, eu comecei na ordem inversa, quando ele diz que somos ministros, é muito interessante a gente entender essa palavra, porque hoje essa palavra ministro, ela ganha uma outra conotação, a gente tem ouvido demais, né, ultimamente, essa palavra ministro sendo falada, e ela está bem relacionada à ideia do serviço, ela não está relacionada a glamour, a qualquer tipo de status, de glória que a pessoa possa ter. Mas hoje, o nosso mundo político, social, econômico, quando fala ministro, ele tem uma proeminência porque é assim que funciona. Uma certa vez, quando os discípulos estavam curiosos para saber como seria o seu reino, eles perguntaram como é que ia ser, quem que ia entrar primeiro, quem que ia sentar do lado, quem que ia ter as primazis, porque essa é a ótica desde a antiguidade. Os homens que eram colocados como ministros de um reino, eles tinham uma pompa, eles tinham privilégios, eles eram hospedados nos melhores hotéis, eles tinham os melhores presentes, enfim. Então, Jesus cuidou imediatamente de inculcar na cabeça daqueles discípulos que se tornariam os apóstolos da igreja primitiva, de que entre eles não seria assim. Na verdade, no reino de Deus é exatamente o contrário. Aquele que quiser ser maior deve ser menor. Aquele que quiser ser o primeiro deve ser o último. Essa é a lógica do reino de Deus. Então, mesmo que nós tenhamos algum cargo que aos olhos dos seres humanos, olha, ele é ministro agora, olha, ele é ele tem esse título, esse cargo. No reino de Deus, o seu funcionamento, a maneira como você vai expressar aonde Deus te colocou, deve ser equalizada, deve ser medida pelo serviço, pelo bom serviço, pela entrega de uma dedicação daquilo que você faz. Por isso que nós, em última instância, fazendo uma analogia à vida na Terra, precisamos de bons ministros. E aqui, falando da igreja, quem melhor, então, deveria ser os melhores ministros, senão os pastores, que servem a igreja, que estão ali à disposição para dar o melhor alimento, para dar o melhor pastoreio, acompanhamento naquilo que eles devem falar, uma visita, uma palavra, uma ajuda, e dessa forma você reconhece o pastor que está sendo preparado para servir. É interessante a gente compartilhar nesse primeiro tópico ainda uma analogia sobre a palavra ministro, né? Muito importante. Não é só a relação de estar subordinado a um encargo maior, mas há uma reflexão, uma analogia muito importante para nós essa manhã. Que a palavra ministro, no original, dentro de uma determinada tradução, ela significa primariamente escravo. E eram aqueles escravos, aqui Paulo faz uma analogia com aqueles escravos que estavam no terceiro pavimento de um navio, de uma embarcação. E eu tenho certeza que você já deve ter visto aqueles grandes navios em filmes, né? Em que aqueles homens, aqueles escravos estão ali embaixo, sufocados muitas vezes, mas fazendo esse movimento braçal para que a embarcação, para que o barco avança, melhor dizendo. Então, Paulo está dizendo, meus irmãos, que é exatamente isso que eles são. Como grandes apóstolos do Novo Testamento, fundadores de grandes igrejas, de grande autoridade, de poder, de milagres e curas, dizem, olha, nós não somos nada, nós somos comparados exatamente àqueles homens que estão debaixo do barco e que remam para um destino, mas primariamente a função mais importante não é essa, é a do capitão, porque não importa o tanto quanto nós rememos debaixo desse grande navio, quem vai dar o norte, o caminho do navio no grande mar, é o leme na mão de um capitão, e o capitão é Jesus. Paulo começa a dizer que a comunidade de igreja deve ser uma comunidade de gente que está olhando tão somente para Jesus, e até mesmo aqueles que recebem de Deus a função de serem líderes, de estarem, de certa forma, acima
nesse encargo, nesse cargo de liderar, eles devem estar debaixo desse poder que Deus deu, de serem escravos, porque também é uma função muito importante. Se eles param de remar, o navio para também. Então, essa relação de analogia que Paulo está fazendo aqui de ministros, ele diz ministros de Cristo, ele está dizendo, olha, Cristo é o capitão, e nós estamos nesse pavimento, tão somente não sabemos, não nós confiamos totalmente no nosso capitão, porque enquanto remamos, é ele que vai dar o norte. Ele não nos levará para um abismo, ele não nos levará para as pedras, mas ele nos levará para o norte, para o caminho correto. Então, essa é uma analogia muito importante que Paulo está falando no início. O ministro, ele é encarregado de não deixar o barco afundar e nem parar. Além disso, o termo ministro tem uma conotação de quem é encarregado de trazer o sustento espiritual para casa, ou seja, para a igreja. O apóstolo enfatiza a insignificância do ministro, mas ressalta que diante dos homens é um grande benfeitor e encarregado de mistérios divinos. Um ministro de Cristo, por mais insignificante que seja, é um homem encarregado de administrar os mistérios de Deus. Aí tem essa relação de ministro e de despenseiro, porque enquanto eu tão somente sirvo, eu me submeto a um comando de remar, né, aqui na analogia, de fazer a minha função como servo, como escravo, eu também recebo a grande oportunidade de administrar o tesouro de Deus, de acessar a dispensa de Deus para servir melhor a igreja. Então, Paulo, ele inicia esse capítulo deixando claro, de uma vez por todas, que eles não são nada e que aquele partidarismo deveria ser encerrado o mais rápido possível. Há uma outra passagem, logo depois, que esclarece mais ainda a nossa explicação aqui. Deixa eu colocar aqui o outro versículo. O que é mais importante, então, nesse processo de reconhecer quem eles são enquanto ministros dispenseiros? A única coisa que se requer de um ministro e de um dispenseiro, como ele está falando, aqui o programinha, na hora que eu coloquei, acabou errando aqui a palavra dispensadores, mas o texto diz claramente, eu vou até tirar aqui, vamos ler aqui na lição. Esse programa atualizou uma versão aqui do português e ele está tentando traduzir o que a gente escreve. Então, a gente tira e coloca aqui na tela o texto normal, o texto que nós realmente queremos mostrar. Olha só. Vamos lá. O que se requer? Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, meus irmãos, você percebe que Deus ele nos dá a oportunidade de estarmos à disposição da missão, que é sermos ministros, sermos escravos subordinados debaixo dessa missão, de estar ali como escravo, sendo útil numa função de remar, né, de estar ali fazendo a obra necessária e, ao mesmo tempo, administrar o tesouro da despensa. E o que Deus requer desses homens? O que vocês deveriam julgar, Paulo está dizendo, entre mim, Apolo e Pedro, se somos fiéis ou não? Isso é mais importante, que todos eles sejam encontrados fiéis. É isso que Paulo está dizendo. Paulo demonstra que não se importar com o julgamento, porque havia ali uma relação de eles estarem comparando eles, julgando eles, com as divisões provocadas pelas dissensões, pelo partidarismo. O povo estava julgando os líderes, olhando para esse tipo de coisa, mas Paulo está dizendo, olha, o que interessa é a fidelidade a Deus, a qual excede qualquer avaliação humana. As nossas limitações não podem servir de régua final para que vocês determinem quem nós somos. Paulo começa a arregaçar as mangas. Eu vejo Paulo realmente nesse capítulo 4 muito nervoso, muito realmente incisivo,
admoestando, exortando severamente, porque ele vai começar até a ironizar o comportamento daqueles coríntios que estavam entendendo o reino de outra maneira. Então, Paulo fala acerca da fidelidade a Deus. Ele rejeita o julgamento humano porque considera este incapaz de compreender a fidelidade a Deus. Todos nós, como seres humanos, somos limitados no nosso modo de ser, de agir, e estamos sempre sujeitos a um olhar de fora. Ele é assim, ela é assim, por que ele não fez isso, por que ele fez aquilo, porque isso está no olhar humano. Mas quem conhece os nossos corações, quem conhece o nosso coração de verdade, e vai medir o nosso coração naquilo que mais importa, é Deus. Aquilo que mais importa é saber se somos fiéis ou não. E muitos daqueles que julgam não estão nem preocupados com a fidelidade. Muitas vezes estão só preocupados em julgar, mas não em levar a Deus a sério, levar a relação com Deus a sério, de fidelidade a Deus a sério. Isso que Paulo está levantando logo no começo. Mesmo assim, o apóstolo põe em xeque sua ponderação, já que o mesmo sabia da natureza humana e pecaminosa. Na verdade, a consciência de Paulo está tranquila perante as críticas, embora não ousasse julgar a si mesmo, nem mesmo estando certo, nem mesmo estando errado. Porque muitas vezes nós temos essa tendência, hora de admitir que estamos errados, hora de defender que estamos certos. Isso não tem importância. O veredito final sobre o seu ministério deveria aguardar o grande dia. Não somente Paulo, mas de todas as pessoas. Quando Deus manifestará os desígnios dos corações. Ali sim, aquilo que está oculto na nossa relação de ser, dentro dos corações, será revelado. É isso que Paulo está falando. Cada um receberá de Deus. Por isso que Paulo exorta e diz, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, Paulo sabia que eles estavam nessa relação acirradamente preocupados em falar o que Paulo tinha de bom, o que Paulo tinha de ruim, o que Apolo, como intelectual, tinha de bom, aquela coisa toda que nós apresentamos na primeira aula, e Paulo está olhando um monte de meninos espirituais, se debatendo com coisa que eles... E supostamente se achando melhores uns do que os outros. E aí Paulo começa a dizer que não será assim. O ministro, ele começa a olhar, olhem para nós, o ministro é humilde, que é a segunda parte da lição que eu gostaria de colocar aqui, só para que vocês pudessem ver novamente essa segunda parte agora, aqui dos nossos slides, que nós vamos agora, nós acabamos de refletir aqui, deixa eu mostrar aqui para ficar melhor para quem está assistindo. Vamos lá. Pronto. Só colocar aqui para que a gente possa entender para onde a gente está indo na aula. Muito importante. Amém. Pronto. Vejam só. Nós acabamos de refletir nessa introdução da aula sobre o que é ser um ministro de Deus e dispenseiro. O que mais importa é ser encontrado fiel diante de Deus e que cada um receberá de Deus a recompensa. Não é o julgamento da igreja que vai valer. Não é o julgamento da igreja, que inclusive está partidariamente dividida, que vai valer. Mas sim sobre aquilo que Deus determinará. Então, em segundo lugar, o ministro é humilde. Há uma outra sequência de versículos que eu vou tentar abordar aqui mais rapidamente, para nós entendermos o que Paulo vai mais uma vez castigar no seu discurso aqueles coríntios infantis, aqueles homens e mulheres limitados para entender o que era o reino de Deus, colocando eles mesmos, ou seja, os apóstolos, ele, Paulo, e aqueles tantos outros líderes que estavam sendo escória do mundo, como o texto vai nos dizer, para que eles entenderem que não há lugar, não deve haver espaço para vanglória no reino de Deus. Não deve haver lugar para acirramentos de ânimos no reino de Deus. O reino de Deus deve ser constituído por um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não pode ser como os reinos dos homens, o reino que está firmado. Todos os reinos humanos, não tenha dúvida, toda espécie de reino,
ela manifesta o desejo de fazer as coisas corretas, porque isso vem da própria ideia de Deus dentro dos homens, mas eles não conseguem fazer porque são limitados dentro da sua própria pecaminosidade, da sua própria limitação, melhor dizendo, né, do seu olhar. É um conjunto de fatores com muitas pessoas que têm visões de mundo diferentes, e isso acaba determinando o curso normal da cidade dos homens, que é sempre assim. A ideia que Agostinho colocou lá na Idade Antiga, de que todos os reinos da história da humanidade. Agostinho, na verdade, fez uma filosofia da história, demonstrando como funciona o governo humano. E isso não escapa, não vai escapar nenhum tipo de governo. É uma síntese, é um padrão que Agostinho desenha para dizer que os governos humanos são assim. Eles nascem, crescem, se desenvolvem, chegam no apogeu e tem a derrocada. E eles caem inadvertidamente. E a base? Qual é a base? Porque a base deles é o egoísmo, é a vanglória, é o desejo de poder, é a luxúria, é a competição, é a inveja, é toda espécie de sentimento próprio dos seres humanos. Mas ele diz, o governo de Deus não será assim. O governo de Deus permanecerá para sempre, porque a base do governo de Deus é exatamente essa que nós acabamos de explanar. Daquela base a qual homens que poderiam ter algum status, poderiam ter algum tipo de vanglória, eles mesmos se esvaziam de si, se assemelhando a escravos, para que eles entendam, para que aqueles irmãos de Corinto entendessem que eles não deveriam, de forma alguma, assemelhar os apóstolos aos chefes de Estado, aos ministros de Roma, e etc. e tal. Porque entre nós não será assim. Você consegue glorificar a Deus por esse modelo de governo? Você consegue glorificar a Deus por esse modelo de governo de gente que serve e que está pronto para dar a vida por causa dele? É isso que nós queremos enfatizar. Paulo vai começar agora, nessa parte da lição, a mostrar para eles o que é um ministro. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor, para a gente já ir eliminando aqui. Ok. Vamos lá. Mais uma pausa. Ok, aqui. Então, o ministro, olha só o que Paulo vai dizer. Ele vai usar um exemplo figurado dele e de Apolo, que ali naquele momento estavam sendo considerados os grandes ministros, né? Os grandes apóstolos. Olha, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo essas coisas e a Apolo por vossa causa, para que nosso exemplo, para que por nosso exemplo aprendais isto. Aprendam uma coisa, não trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Isso é diabólico, meus irmãos, na igreja. É exatamente o que o inimigo quer plantar, é a divisão, é as pessoas. Lembra que nós temos ministrado que o desejo de Deus é que todos tenham o mesmo modo de pensar, uma maneira de agir. Nós teremos as nossas diferenças e opiniões, mas quando nós estamos juntos, nada nos diferencia. A única coisa que as pessoas veem é Jesus. Quantos querem realmente chegar nesse nível de relacionamento com Deus e com a igreja, de modo que você não apareça mais, mas apenas apareça o reino, o todo, as pessoas que são parecidas à semelhança de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. A intenção de Paulo é mostrar aos coríntios que ele havia usado a si mesmo e a Paulo como exemplo para não mencionar nomes específicos. O apóstolo parte do pressuposto de que tanto ele quanto Apolo e Pedro, que é Cefas, são tidos em alta consideração. Então seria impensável retratá-los como rivais. Diante disso, os coríntios devem dar-se conta de que é igualmente absurdo fazer o mesmo com outros líderes cristãos. Porque acredite, se esse mal existe na ideia de colocar o Paulo, o Pedro e o Apolo como homens a se destacar, o que sai dali, esse espírito de partidarismo, também tinha outras lideranças inferiores propagando isso. Daí a importância de, numa congregação, todos os líderes falarem a mesma linguagem.
O pastor é aquele que recebe, é o que tá, é o ministro, é aquele que dá exemplo com a sua vida, que recebe a dispensa para ser o dispenseiro dos mistérios e não vai existir naquela congregação, mesmo que hajam crianças, jovens, adolescentes, velhos, seja mulher, não seja o mesmo DNA, a mesma compreensão de que todos são servos, mesmo que sejam diferentes na faixa etária, no modo de ver as coisas. É muito importante que nós afirmemos isso, porque Paulo está corrigindo e ele ainda vai pegar pesado, meus irmãos. Ele ainda vai, agora aqui na outra, eu vou agora pegar a outra página para mostrar para vocês aqui o que Paulo começará a fazer com aqueles irmãos. Ele está começando, como a gente simplifica na linguagem do dia a dia, ele está começando a bater, né? Ele começa, olha só, tem gente que não suporta a ironia, né? A ironia é uma figura de linguagem que o próprio Jesus usou. Então, se nós devemos imitar Jesus, até um pouco dessa ironia a gente precisa ter para fazer as pessoas entenderem que o que elas estão fazendo é errado. Visto que a igreja estava cheia de vanglória, Paulo ironiza os crentes de Corinto, dizendo: vocês já estão fartos? Já estão ricos? Chegaram a reinar já sem nós? Vocês já estão assim nessa pompa toda? Paulo começa a pegar pesado. Vocês estão fartos e ricos demais? Estavam satisfeitos com a sua elevada espiritualidade partidária? Pensavam que tinham tudo, estavam cheios de vanglória, eles tinham um alto conceito de si mesmo. Os coríntios pensavam que eles eram uma igreja de muito sucesso, madura e eficiente. E pode ter certeza, hoje, na vida da igreja moderna, muito se fala de igrejas numerosas, de grandes templos, de grandes apóstolos, etc. e tal. Queridos, isso para Deus não significa nada, porque na ótica de Deus ele vê um reino composto por homens e mulheres, não por prédios e estruturas, não por dinheiro, não por força política. Isso não significa nada. O reino que Jesus Cristo plantou na cruz do Calvário funciona dentro do coração das pessoas. Foi por isso que muitas vezes, quando chegaram com Jesus e diziam: Senhor, mas onde está o reino? Onde será que será o teu reino, Senhor? E Jesus responde: ei, alguns vão chegar a dizer: está aqui, é ali, é agora vai, agora nós temos um reino político estabelecido, agora vai, agora nós temos agora como reino. Ei, Jesus fala assim: ei, esquece isso aí, o reino não será visível, o reino está dentro de vós. Receba essa palavra de exortação e pare de ser menino e menina espiritual. Porque se você continuar levando a sua vida com Deus, achando que o reino de Deus é aquilo que você vê, você está na contramão do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você mesmo. Você até crucifica Jesus de novo, achando que o reino é uma coisa que botaram na sua cabeça e que você não precisa olhar para a Bíblia e dizer: epa, está errado. Eu preciso rever o reino de Deus. O reino de Deus não é isso que eu estou fazendo. Isso é mecanicidade da religião, do sistema, que funciona adequadamente. Eu declaro em nome de Jesus nessa transmissão que esse período de pandemia vai ser o período que a igreja vai mais crescer, o período que quem não era igreja vai se tornar igreja de verdade. E quem achava que igreja era isso, vai para outro caminho, porque isso não cabe na igreja. João falou isso. Aqueles que estavam conosco permaneceram porque eram dos nossos, mas aqueles que nos abandonaram porque não eram dos nossos. Simples assim. A conta bateu na sua cabeça? Então busque na sua relação com Deus e dizer: Senhor, quem sou eu? Eu sou igreja. Eu não quero ser mais menino. Paulo, nós já falamos no capítulo 1, chegou a dizer: meus queridos, eu já tive com vocês 1 ano e meio e não pude dar um alimento mais sólido porque vocês são tudo bebê. Malmente eu pude dar um leitezinho para vocês entenderem as coisas. Irmãos, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E isso não é motivo de vanglória, é motivo de arrependimento, de nós olharmos para trás: meu Deus, isso não é igreja, o que eu fiz está errado, eu preciso rever. Essa ideia de tudo ficar abrindo a boca para dizer: o Senhor me disse, o Senhor me falou, eis que eu tenho. Falou, mas não falou com o dispenseiro da igreja? Não falou com o ministro da igreja? Como é que falou com você direto?
Esse tipo de relação disfuncional quebra o corpo de Cristo, com um monte de gente achando que tem Deus na barriga. E, na verdade, nós precisamos provar os espíritos. Os dons estão aí justamente para isso, para que a gente possa provar os espíritos, para que a gente possa provar os dons, para que a gente possa exercer os melhores dons. Por isso, nós vamos falar sobre isso nessa carta, para que haja de verdade crescimento verdadeiro, maduro, eficiente. É o que Paulo está dizendo aqui. E ele chama a atenção. Você acha que eu estou descontextualizado? Olha o que ele diz. Mas Paulo afirma que aquilo que cada um tem é o que cada qual recebeu. Pois quem é que te fez sobressair? E o que tu tens que não tenha recebido? Só o fato de você não ter tido nada antes e tem agora, já é o fato de você andar humilde, quieto, e não se vangloriando. É isso que Paulo está falando. Se você recebeu o que não tinha, por que te glorias? Por que te vanglorias? Como se não tivesse recebido. Paulo está dizendo que não há margem para a vaidade, para a soberba e para o orgulho espiritual. E viu, irmãos? Essa é uma palavra de exortação à igreja, à congregação de Cristo que se reúne na rua Urucará, naquele templo que nós temos lá, que tem gente que vai lá, que está começando a voltar. E é uma palavra para aqueles que estão me assistindo aqui, que nem são dessa comunidade específica, mas que também podem ser igreja. Mas que também podem, nessa exortação, rever a sua relação com Deus e no reino de Deus. Se Deus lhe deu um ministério de projeção, você não deve ficar vaidoso com isso. Eu acabei de falar. Isso não é seu. Não é devido aos seus méritos. Não é devido à sua inteligência ou capacidade humana. É graça de Deus. E por que então você se vangloria como se fosse mérito seu? Isso é uma praga, isso é uma coisa que acontece nos sistemas humanos que invade a igreja. Nós devemos trabalhar para que o reino de Deus faça exatamente o contrário, que transforme as mentes das pessoas dentro da igreja, para que quando elas saiam, elas afetem o sistema que funciona na contramão disso aqui. Para que quando um homem, uma mulher estiver numa secretaria de governo, seja ela estadual, municipal, federal, ou qualquer tipo de categoria de ofício, de setor da vida, comercial, empresarial, o que ela faça seja percebido como diferente de todo mundo. Porque ela não faz unicamente pensando no salário, ela faz porque faz aquilo, porque é a sua profissão em Deus. Ela tem o seu patrão que tudo olha e tudo vê e é Deus, não é o patrão que aparece e você muda. O patrão está aí, chegou, vamos trabalhar diferente. Não! O reino de Deus é uma outra mecânica e o nosso desejo é que um avivamento venha sobre a face da terra para quebrar todas as dissensões que existem, todos os partidarismos que atrasam a caminhada do triunfo de Cristo na Terra, que não é um triunfo baseado no olhar humano, mas sabe qual é o triunfo de Cristo? É quando o pecador se arrepende, é quando o assassino que mata 50 se arrepende e entrega seu caminho a Jesus e salva milhares outros. Porque se ele matou, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Esse é o evangelho que eu cresci na década de 80 vendo. Na década de 90, a minha infância, a minha adolescência, era quando as pessoas eram transformadas. Mas hoje não, a gente tem que parar para exortar a igreja, porque a igreja está vivendo um outro evangelho. Um evangelho que Paulo diz que quem não vivesse aquele evangelho que ele pregava deveria ser maldito. Então, meus irmãos, está na hora de a gente se arrepender. Eu falo isso aqui com temor e tremor no coração, porque sou apenas um porta-voz, apenas um dispenseiro. E eu tenho buscado a cada dia observar a minha conduta como homem, como pai, como esposo, como profissional, como professor, porque foi aí que Deus nos colocou para funcionar no reino. Saia dessa ideia de achar que o seu ministério só funciona se você estiver lá todo dia na igreja. Porque Deus te falou para você ter que ir para a igreja todo dia. Seja a igreja onde você estiver e transforme as pessoas ao seu redor. Depois elas até vão para a igreja, pode crer nisso. Porque elas não viram a igreja, elas viram a igreja você. Elas viram a casa favorita de Deus. Quanto pode dizer amém aí? É isso que nós esperamos. Paulo começa a dizer, porque a mim
Me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos. A impressão que eu tenho, gente, Paulo está dizendo, a impressão que eu tenho é que a lente que vocês estão usando para nos olhar está totalmente equivocada, porque o que eu vejo é que os apóstolos estão em último lugar. Eu vejo eles sendo condenados à morte constantemente. Eu vejo eles se tornando espetáculo público ao mundo, nas arenas, leões, leões, gladiadores, piras de fogo destroçando os cristãos. Os líderes, principalmente, porque era a estratégia do Estado romano, vil, maligno, destruir os líderes. Levar lá para dentro da arena para matar os líderes, porque se mata os líderes, todo mundo baixa a guarda. E isso é feito diante de anjos e homens. Paulo está dizendo que nós estamos sendo dilacerados, nós estamos morrendo, nós não temos nada. Por que é que vocês estão tratando a gente como se a gente tivesse algum tipo de apelo ao sucesso? O imperador romano, a fim de aumentar sua popularidade, conduzia escravos condenados à morte às arenas, anfiteatros, como eu acabei de dizer. Eram devorados por feras selvagens, proporcionavam um sangrento espetáculo público. Paulo compara os apóstolos a estes criminosos condenados que estão na desgraça pública, executados diante de uma multidão ao ar livre. Você consegue imaginar isso? Paulo faz um contraste entre o comportamento soberbo e egoísta dos coríntios, que se achavam ricos e cheios de direitos, e a humildade dos apóstolos, que colocavam as necessidades da igreja acima das suas próprias, suportando todo tipo de sofrimento decorrente da sua escolha. Isso prepara o terreno para a recomendação que Paulo faz na passagem seguinte. Paulo começa a bater pesado para que os coríntios começassem a ser seus imitadores. Ao invés de vocês estarem aí orgulhosos, achando que pertencem a algum partido dentro da igreja, do Apolo, do Pedro, do Paulo, começa a imitar a gente. Qual é o modelo? Qual é o modelo? É mesmo esse, assumir que quando você for caluniado, você deve procurar conciliação. Essa é a regra do reino. Até agora, temos sido considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo está falando isso lá no versículo 13, mas alguns versículos antes ele fala do comportamento que eles possuem na hora do ataque, na hora que eles são caluniados, na hora que eles são perseguidos, xingados, apedrejados. Qual é o comportamento dos apóstolos? É isso que Paulo está dizendo. Muito importante, irmãos, esse versículo aqui que eu estou abrindo aqui para a gente. Eu acabei não colocando aqui na minha sequência, mas esse versículo é muito, muito importante. Em 1 Coríntios, capítulo 4, ok, deixa eu passar aqui. Acompanhe comigo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Olha o que ele está dizendo. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo? Nós somos fracos e vocês são fortes? Olha a ironia de Paulo. Vocês são respeitados e nós desprezados? Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, estamos sendo tratados brutalmente, não temos nem residência certa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Nós não dependemos de ninguém, inclusive, nem de dízimo de oferta. Nós estamos lutando pela nossa própria vida. Quando a gente é amaldiçoado, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Aí vem o versículo 13 que eu acabei de ler. Quando somos caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, temos nos tornado apenas uma coisa: escória da terra, lixo do mundo. É nessa hora, meu irmão, que você se lembra daquela passagem de João, capítulo 6, versículo 66. Os discípulos olham para Jesus e dizem: quem poderá suportar um discurso desse? Pesado dessa forma? O cara não tem nem coach, o cara não tem nem um molejo aí para me atrair aqui para o movimento da coisa. Que hoje o coach é um cara que agrega, né? Consegue atrair todo mundo e tal. Aqui no argumento, muitas vezes na falácia mesmo. Sabe o que Jesus faz? Ele não faz acordo, não, meus irmãos. Ele vira e fala assim:
E aí? Quem não beber o meu sangue, não comer a minha carne, não pode ser meu discípulo. Aí eles pegam, nesse momento eles encerram. O texto diz que a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos não andaram mais com ele. Eu tenho certeza, e pela a graça de Deus, do que eu vou dizer, tem muita gente da igreja que está indo para a igreja, está indo com a Bíblia na mão e não é mais discípulo de Jesus. Porque na hora de uma palavra como essa aqui, ele já começa a dizer que não é bem assim, não. Eu acho que não é bem assim, não. É exatamente como os discípulos disseram para Jesus. E eles saíram. E Jesus vira para os 12, que ficaram ali tremendo de medo, e diz, aí, vocês podem ir. Vão também? Essa é a hora. Se quiserem ir, casca fora. Você acha que o reino de Deus é construído no negócio, na negociação, na distribuição da cota aqui, na distribuição do rateio das coisas? Não, no reino de Deus não é assim, não. O reino de Deus é o inverso. Vem e segue-me, deixa tudo que tu tens e vem. Te entrega totalmente. Sem garantia nenhuma, sem FGTS, inclusive. Foi o que Jesus estava falando. E Pedro diz, para onde vamos nós, mestre? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você pode dizer isso hoje? Diante da pressão que Deus está te dando? Diante do problema que você está passando? Diante do desafio que você está enfrentando? Para onde eu vou, Senhor, se só tu tens as palavras de vida? Esse é o momento de você fechar os seus olhos e começar a orar e dizer, Senhor, eu não vou para lugar nenhum. Eu como a tua carne e bebo o teu sangue. Eu abro mão de toda a vanglória, de todo tipo de orgulho que eu tinha para tão somente servir a igreja, tão somente servir os meus irmãos, servir as pessoas ao meu redor. É isso que é maravilhoso, irmãos. Paulo está dizendo aqui, ei, vocês conseguem entrar nesse parâmetro? Ou vocês vão ficar acomodados aí nas suas reuniões, bem vestidos, né? E não vão prestar atenção porque realmente é o evangelho. É isso que Paulo está falando e está falando pesadamente. Ele não está aliviando. E aí, no momento, depois que Paulo bate, ele vem e vai dizer, convém que ele cresça e eu diminua, como disse João. Os apóstolos não são famosos, os apóstolos são desprezados. Somos esbofeteados, como eu acabei de ler. O ministro, no versículo 14, ele tem autoridade, mas é sob esta perspectiva. Irmãos, eu não vos escrevo com essas coisas para deixar vocês envergonhados, porque Paulo até agora está deixando todo mundo assustado. Você que está me ouvindo está até achando assim, ixi, não achava que ele era assim, não. Essa aula desse jeito aí está chamando a atenção. Eu não estou falando para te agradar, eu não estou falando para você achar bonita a aula, eu estou falando para você se arrepender. Se não se arrepender, a palavra serviu da mesma forma para te condenar. A palavra de Deus não volta vazia. Ou ela salva ou ela condena. Coloca isso na sua cabeça. O ministro tem autoridade. Não vos escreva essas coisas para vos envergonhar. Ninguém aqui está querendo humilhar ninguém, porque até eu mesmo estou debaixo dessa condição de arrependimento, de rever meus caminhos. Pelo contrário, Paulo começa a dizer que ele está batendo com essa força porque o Pai bate com essa força, para vos admoestar como filhos amados. Eu estou falando isso porque eu amo vocês. Paulo declara que sua mensagem vem para admoestar, não é para humilhar vocês. É para colocar algo na mente de vocês com o intuito de advertir. Paulo tinha ciência de que algo errado estava acontecendo e precisava ser consertado rápido. Paulo vai dizer logo depois, eu vos gerei, foi eu que fiz vocês nascerem em Cristo, demonstrando a sua relação paternal no evangelho com aquelas pessoas que estavam totalmente perdidas. Os pais abastados faziam o quê, gente, lá na antiguidade? O que o texto diz? Deixavam a educação dos seus filhos totalmente a cargo de escravos letrados, conhecidos como os tutores ou aios. Até hoje existe isso. A gente estudou agora um trimestre inteiro sobre família, de pais que
terceirizam a educação dos filhos. Ele não consegue parar um dia para ver o que o filho está estudando, ele não consegue parar um dia para ouvir o filho, para instruir o filho, para pegar um livro de português, ciência, história, para dizer, vamos estudar, vamos fazer outras coisas, tem mais coisa para fazer. Sabe por quê? Porque eles estão em outro mundo. Chama a empregada, chama a professora, deixa esses meninos. No reino de Deus não é assim. A relação do ministro, do dispenseiro de Deus, é de pai amoroso, que se for necessário bater, ele vai bater com a vara. Os pais abastados faziam isso. Paulo se coloca à frente destes supostos tutores como um verdadeiro pai que instrui e repreende seus filhos com amor. Ou seja, os crentes de Corinto foram gerados em Cristo por meio do evangelho anunciado por Paulo. E esse versículo muitas vezes é usado como fora de ordem, né? Porque Paulo diz, portanto, admoesto-vos que sejais meus imitadores. Aí alguém fala assim, ixi, o Paulo está se gabando, né? Ele está se colocando num padrão. Primeiro, você acabou de entender qual é o padrão de Paulo. O padrão de Paulo é da humilhação. É a teologia da cruz, não é a teologia da glória. Paulo está vivendo e padecendo a sua vida e seu ministério para dizer, esse é o modelo, quer imitar? E segundo, qual é o pai que não deseja que os seus filhos imite? Qual é o filho que, olhando para o pai, e isso é uma relação paternal, eu quero ser como meu pai. Eu quero ser bom como ele, eu quero fazer o que ele faz. É o que Paulo está dizendo. Não somente como modelo do evangelho que Paulo estava vivendo. Se vocês querem ter algum orgulho, se orgulhem disso. Quer dizer, se orgulhem no sentido de serem servos, de serem escravos, sofrerem todo o mal por causa de Jesus. E eu gerei vocês, me imitem. Sejais meus imitadores. É a consequência do verso anterior, não pode ser interpretado de outra maneira. Paulo se coloca como tal. Em trechos posteriores da carta, Paulo repete essa expressão quando exorta a igreja de Corinto contra a liberdade cristã. Nos dias atuais, vejam, é muito complicado encontrar exemplos. Paulo recomenda que os crentes de Corinto sigam o seu exemplo de conduta humilde e altruísta, assim como ele próprio seguiu o exemplo de Cristo. E para nós encerrarmos a nossa aula, meus irmãos, nós vamos ler esse versículo. Paulo, no último versículo, depois de toda essa explanação e de toda essa exortação severa que eu fiz contextualizar ao nosso momento como igreja, Paulo faz uma pergunta. O que vocês preferem? Querem que eu vá até vocês com a vara na mão ou com amor e espírito de mansidão? Paulo encerra o seu discurso dizendo, o que eu falei até aqui, falei por carta. Escolhei, pois, o que vocês querem, porque ele vai dizer, olha, alguns de vocês, o versículo 18 diz, são arrogantes. Deixa eu colocar aqui na tela, porque é a parte final da nossa aula. Nós já estamos encerrando com essa exortação nesse domingo de manhã. Mas olha só o que o texto está dizendo. Ok, acho que vai dar para aparecer o texto bíblico na tela. Em uma outra versão. Ok, deu certo. Vamos lá. Parte final da nossa aula. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que vocês estão falando, não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles possuem, que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que é que vocês querem? Devo ir com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Irmãos, não é fácil ministrar uma aula como essa. Ela requer, da nossa parte, profunda abnegação. Ela requer, da nossa parte, profunda entrega para com que aquilo que a gente vai ministrar. Não se preocupe com o meu tom de voz. Se preocupe em ouvir o Espírito. Se preocupe em ouvir o que o Espírito está falando essa manhã. A nossa autoridade, ela reside primeiramente na nossa relação espiritual com as pessoas, no poder da paternidade, da filiação, de sermos imitadores dos nossos mestres, de termos autoridade e amor para exortar,
mas também para perdoar. A nossa aplicação pessoal diz: a grande bandeira do ministro do Evangelho continua sendo a mesma de João Batista. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Amém? Que Deus essa manhã possa nos abençoar. Senhor, nós te agradecemos, porque não foi carne nem sangue que revelou essas coisas ao apóstolo Paulo. Não foi a escola filosófica de Gamaliel, da ciência que Paulo conhecia, mas foi uma obra profunda no coração dele. Aquela igreja de Corinto, nós conhecemos a história posterior. A desgraça que se abateu sobre aquela comunidade na história em menos de 100 anos depois dessa carta. Quando os documentos dizem que os irmãos da igreja colocaram para correr os anciãos da igreja, os presbíteros, aqueles que estavam com a função de continuar ensinando o que Paulo está dizendo. A palavra de Paulo serviu para condenação, Senhor. Mas a igreja do século XXI, Pai, a igreja que hoje está aqui, vai obedecer ou vai desobedecer? Vai enrijecer? Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçai os vossos corações, diz o Senhor. Nosso coração está aberto para ti, Senhor, para sermos uma igreja que nos últimos dias seja reconhecida. Pode até estar acontecendo grande apostasia, pode até estar acontecendo outros evangelhos enchendo templos, mas nós queremos a qualidade de um povo com 40, 50, que seja 60 pessoas, discípulos de Jesus, que vão poder propagar o reino de infinitas maneiras, por diferentes mídias, além de estarmos no templo ou nas casas. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso essa manhã. Meus irmãos, essa foi a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Eu confesso que acabei, por conta de estar nesse programa, não dando atenção a todos os comentários. Se vocês me permitem, posso colocar aqui alguns comentários à tela, para que haja uma interação, né? Os irmãos estão aí, olha, a Querol, a Sônia, a pastora Sônia, né? A minha irmã Suelen aqui, ó. Algumas pessoas que começaram a dar a paz do Senhor no início da aula, né? A Larissa aqui, o meu irmão Samuel, rapaz, olha aí, o Samuel Barros. Muito bom, Samuel tá parecido com Jesus aí, com essa barba. Olha só aqui, a Larissa fez um comentário. Larissa e Ana Sofia estão aqui na minha frente, com o volume baixo, porque elas estão aqui ouvindo o professor de perto, né? Olha, os ministros de Cristo servem ao mundo com uma mensagem do Evangelho, nosso chamado e vocação. Muito bom. Os irmãos estão aqui abençoando a aula. Muita gente saudando. A Pepita Barros, a minha mãe aqui também, ó, dando amém. Enfim, a irmã Rosângela está interagindo aqui. A irmã Rosângela, enquanto eu estou ministrando, ela está conectada na mesma conta também, dando resposta aos irmãos. Querol Costa, paz do Senhor, querida Querol, seja bem-vinda à nossa EBD Online. Enfim, outros mais comentários. Jesus Cristo, a irmã Pepita fala, Jesus é o nosso capitão, amém. Então, assim vai. Algumas pessoas estão comentando aqui. O ministro não pode deixar de ser qualificado. A Larissa está comentando aqui também. Pelo administrador do tesouro de Deus. Grande é o nosso chamado. Enfim. A Emily, que é nossa aluna lá na Faculdade Boas Novas. Olha, bom dia, paz do Senhor. Muito bem. A irmã Marli também aqui, olha. Um grande abraço, saudade de vocês, olha. Crentes maduros é o que nós precisamos. Que Deus possa amadurecer a nossa congregação. Ela já tem mais de 20 anos, né? Deus está gerando algo novo na nossa igreja. Não somos mais bebês e Jesus não é um bebê. Muito bem, irmã Marli. Desculpa, eu acho que... sim, acho que ela quis dizer Jesus não é um babá, né? Muito bom, irmã Marli. Então, olha aqui. É um momento aqui de interação, irmãos. Nós já passamos aqui do nosso horário. Olha só, a irmã Sônia, a pastora Sônia está falando, eu creio. Olha só quem nos abrilhanta aqui com a sua presença.
Professora, pastora Maria José, tema fundamental para o nosso crescimento enquanto cristãos. Abraça essa igreja e pastores amados. Obrigado pela sua presença aí. E a Emily lembra do capitão aqui de novo. Avante, capitão. Amém, amém, amém. Então, muita gente comentando. A própria Emily volta aqui e diz verdade. Muitos querem ser João Batista, mas não querem poder perder a cabeça. Muito bem, Emily. Boa lembrança, né, desse fato. Ser igual a Paulo, mas sem espinho na carne. Quando nós olhamos para os apóstolos, a gente precisa ter até vergonha, muitas vezes, do modo como nós levamos a vida cristã, né? Muito bem. A Larissa, que é minha esposa, é a que mais comenta. Não sei por quê. Olha, quem não pode beber meu sangue, comer minha carne, não pode ser meu discípulo. Pode declarar, para onde iremos? Apenas tu tens as palavras de vida eterna, né? Aleluia, irmã Estela aqui também presente. Ó, irmã Estela. Oh, glória a Deus. Enfim, eu estou dando aqui um espaço, né, para vocês. Irmã Marli, é verdade, deve aplicar a palavra em nossa vida, por mais ríspida que seja, não transferir para os outros. Fala a Deus. Amém, minha irmã. Então, dói no meu coração quando muitas vezes a gente tem que mudar o tom, porque a gente sente também, né, a necessidade de amar, de ser longânimo, mas esses dias Deus também está disciplinando a igreja, está ensinando a igreja. Eu fico apreensiva aqui, enfim, muitas pessoas comentando. A irmã Pepita que, olha só aqui, a irmã Pepita, cadê a irmã Pepita? Falou aqui que a vara é doída, mas surte um bom efeito. Irmã Pepita, eu que o diga. Olha só aí. Amém. Larissa, palavra maravilhosa, que lição maravilhosa. E aqui o Tomás também está dando presença aqui para a nossa escola bíblica dominical. E por último, que assim seja, aqui a aula foi uma bênção, Querol Costa, a aula foi uma bênção. E olha só, gente, eu queria mandar um abraço para o meu amigo, professor Fanuel Santos, nosso colega ali na Faculdade Boas Novas. Meu irmão, muito obrigado aí por você ter passado aí rapidinho. Belmiro também? Olha, o professor Belmiro, acabei não vendo aqui, passou muitos comentários. Gente, Deus abençoe. Eu gostaria de encerrar a nossa transmissão aqui, lembrando para vocês que hoje à noite haverá o culto, normalmente, não é normalmente, né? Nós estamos gradativamente voltando ao templo, reunindo ali, com todos os cuidados, resguardados ali pelos protocolos da segurança. Hoje às 18h30 haverá também mais um culto. Pastor Luiz Costa, pastora Sônia, estão aí mandando um grande abraço a todos. Esperamos em breve aí estar juntos com vocês. Vamos orar para que a igreja possa, nesse momento, não sofrer com esse retorno, para que haja uma proteção de Deus aí nas nossas vidas, com devido cuidado, atenção, que o Senhor possa nos fazer sal e luz nessa terra, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.